Chego, sim senhora, porque eu chego onde eu quiser, nem que seja com um banquinho. Ainda bem que eu estava a gravar. Oi pessoal, eu sou o Isaac. Eu sou o Ari e este é o T-Guys Cuddle 2. Yeah! Hoje vamos falar sobre Educação sexual. Nós tivemos a audácia de idealizar um plano de aulas de educação sexual. desde o infantário até ao ensino secundário. Chuc. Já que ninguém o faz, alguém tinha que o fazer. Nós tivemos a ideia de fazer este vídeo porque nos entregaram estes manuais, sendo eles... Este é um guia para famílias de crianças com papéis e comportamentos de género diversos. E este é o guia para profissionais de educação sobre diversidade de expressões de género na infância. Sounds so great. São pouquinhas páginas. Basicamente isto foi criado pela Amplos, pelo IAC, que é o Instituto de Apoio à Criança, o Gabinete, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e a Associação Espelho Eu, que é pela identidade de género na infância. Isto, exatamente como o guia diz, tem o objetivo de ajudar famílias e profissionais de educação a lidar com crianças que tenham comportamentos de género diversos. Não é para crianças transgénero não binárias, é precisamente para crianças fluidas. Sim. Nós lemos os manuais, estão muito fixes, são bastante completos. Claro que não incluem coisas mais direcionadas a pessoas não binárias, mas nesta altura e tendo em conta o conteúdo, eu acho que está perfect. Yeah, totally. Portanto, vamos falar sobre isto. Achas só que devemos falar um bocadinho sobre qual é que é o conteúdo? Então, nós hoje vamos falar sobre mais coisas que não estão incluídas neste guia, mas eles foram a base para a construção deste vídeo. Eu tive a oportunidade de participar, moderar uma tertúlia no Centro LGBTI da ILGA com a Amplos e o IAC presentes, e realmente fez um clique na minha cabeça de que há coisas que nós realmente falhamos em ensinar às crianças, como os afetos, o respeito, a parte dos brinquedos serem para toda a gente. Por isso, bora lá desenvolver esses temas todos e mostrar o nosso plano de educação sexual e comportamento de género nas escolas. Isto soa tão fancy. Yeah. Ok. Let go! Nós pensámos que seria uma ótima maneira de começar a educação sexual, que o sexual, o sexo, tudo isso é baseado em afetos, emoções, sentimentos. E portanto uma ótima maneira de poder começar isto seria precisamente com a parte de afetos, por quem é que as crianças sentem afeto, onde é que as crianças gostam que os outros lhe toquem, por exemplo, onde é que gostam que os amigos deem, se gostam que os amigos deem abraços, se gostam que os pais deem festinhas, onde é que elas não gostam. Isto é muito interessante porque, além de ensinar às crianças que elas não devem ser tocadas onde elas não gostam, está-se a construir também uma base de confiança para que a criança possa confiar, seja nos cuidadores, sejam eles pais ou família, ou nos professores, a criança possa confiar para contar caso seja tocada em algum sítio que ela ache desconfortável. Depois, mais relacionado com o comportamento de género, achamos que não é ok, por exemplo, numa sala de infantário, nós termos o cantinho das tarefas domésticas e das bonecas e é o cantinho das meninas, e depois outro cantinho onde estão as bolas e os carros, e este é o canto dos meninos. Portanto, acabar com esta divisão que normalmente está agregada a brinquedos, tal como podemos ver nas secções dos supermercados, a ala rosa, a ala azul, e como o Isaac me tinha dito há pouco tempo, porque ele passou lá nessa secção, os brinquedos dos meninos começam com bolas e acabam com armas, e os brinquedos das meninas começam com nenuques e acabam com... cozinhas. Isto nem sequer tem a ver com a questão das armas. Come on, eu era miúdo e eu adorava aquelas armas da Nerf. Sim. Eu tenho 22 anos e eu quero uma arma da Nerf para mim. Não tem a ver com isso, simplesmente tem a ver com o desenvolvimento e a complexidade dos brinquedos. Sim. Ou seja, os meninos têm a capacidade para irem para coisas mais aventureiras, Sim. que dão um intuito à exploração, ao conhecimento, Sim. à força, que está ok. O problema é, as meninas
passam do nenuco, em que elas já estão a fazer de mães do nenuco Cuidadoras. e de cuidadoras, que é um papel que a mulher já tem imenso, Yeah. para passarem para cuidadora do lar. Exato. Não há problema nenhum em haver brinquedos de armas, porque são armas inofensivas, Sim. de água ou de Aquelas esponja, o que seja. Não estamos a falar no brinquedo, mas sim no fechamento do brinquedo para o menino e no fechamento do brinquedo para a menina. É esta a interpretação. Eu não sei se... Eu não tenho problemas em casa de brinquedos de fornos ou de cozinhas. Só Não, e os acho- miúdos gostam de brincar com isso. Vamos Claro que fazer sim. o almoço e não sei o quê. Exatamente. Yeah. A questão é, porque é que esses brinquedos estão tão separados? Uhum. É essa a minha questão. Sim, separados por aulas, separados por cor e separados por géneros. Yeah. Yeah. Isso acho que já não é mais ok. Se tu reparares, todos aqueles brinquedos de tabuleiro, Uhum. todos eles têm uma zona só para eles. Portanto, não me venham falar na organização dos brinquedos. Se nós conseguimos fazer com aqueles brinquedos, porque é que não conseguimos fazer com estes? Sim, em sim, que tens sim. o Cluedo, o Monopólio, tipo o Cards Against Humanity, Yeah. está tudo no mesmo sítio. Uhum. Mas existe essa ideia, tipo, se um rapaz brinca com bonecas, ele vai ser gay. Ou então uma mulher trans. Yeah. Estás a ver? E tipo, isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Pá, eu por acaso sempre tive bué brinquedos de rapaz, ok, mas por exemplo, a minha namorada também gostava de brincar tipo com cenas tipo carros, Uhum. e ela tipo adorava cavalos, ela tipo estava lá na equitação e enquanto as amigas iam para o Corte Inglês às compras, ela ficava com os tratadores tipo a tratar do cavalo dela e não sei o quê, ou seja, um trabalho dito mais masculino. Uhum. And she's cisgender and on a straight spectrum. Yeah. Mas, por exemplo, há muita gente que, quando se está a apresentar como trans, diz tipo, imagina, no caso de um homem trans, porque eu desde pequenino sempre gostei de jogar futebol e brincar com carrinhos. Sim, mas isso é o que as pessoas querem ouvir. Damn, mas não pode, tipo, as próprias pessoas trans não podem cair nessa cena. Isso é tipo escorregar numa casca de banana, man. Imagina, isso é escorregar numa caixa de banana, só que no entanto as pessoas estão a dizer isso quando vão ao médico e nós ainda não temos profissionais de saúde capacitados para compreender que uma pessoa trans pode ser fluida de género, que uma pessoa trans pode ser não binária e que uma pessoa trans não tem que ter um historial binário. Yeah. Tá? Obrigado, é tudo por hoje. Um beijo, querida. Mas mesmo assim, fora dos médicos, há pessoas que continuam a fazer isto. E isto não é uma justificação para a transexualidade. Não é. Tipo, não é. Tipo, isso, a transexualidade pode-se ver se calhar muito mais na expressão. Estás a ver? Yeah. Agora, porque daí depois vem toda a porcaria do preconceito. Ele está a brincar com uma boneca, ele vai ser uma mulher trans. Ele está a brincar com uma boneca, ele vai ser uma bicha. E eu já fui essa pessoa, tipo, I don't know. Sim. Eu fui crescendo e fui percebendo que eu, ao querer validar-me, estava a criar preconceito para outras coisas. Yeah. Ou seja, enquanto eu dizia que os miúdos devem brincar com aquilo que querem, que não é por isso que são trans, eu dizia, não, eu sei que sou trans desde pequenino, então onde é que isso ia? Eu brincava com brinquedos de rapaz. Yeah. Dude, eu sei que sou trans desde pequenino porque eu me sentia mal com o meu peito, mal com o meu corpo e mal com os meus genitais. Yes. Ou não era para eu brincar com carrinhos que eu sou trans. Yeah. Porque eu também brincava a pentear o cabelo ao meu avô, e isso é uma coisa de menina, supostamente, socialmente, e no entanto, turns out, I'm just a barber. Yeah. Isso aí é engraçado. Juro-te, é uma coisa que a minha infância inteira eu dizia que eu queria ser engenheiro desenhador de aviões, queria ir para a Força Aérea, quando estavam lá a construir a estação de Queluz, lembras? Sim. Eu vi um senhor com uma maçarico, tu disse que eu queria ser maçarico? And turns out, I'm a barber. Yay. Yikes. Isto também acontece, por exemplo, com as fantasias de carnaval, não é? Yeah. Em que as meninas vão se vestir de princesas, de fadas, de sereias e os meninos vão vestir de Homem-Aranha, de ninja, de cowboy. Felizmente, na nossa infância, nós pudemos escolher as nossas máscaras. Yeah. Fomos várias vezes ninjas e piratas e eu fui uma vez limpa chaminés, that's funny. What? Tens noção que eu estou a imaginar um menino amarelo, tipo, todo felipe a chaminés, é a primeira imagem que vem à cabeça, I don't know why. Yeah, it was fun. Tipo, Ok. o que é que eu ia dizer este ano? E a minha mãe, limpa chaminés. E eu, oh my god, that's fun. Eu ia quase todos os anos ao ninja ou de zorro. Yeah, ninja foi awesome quando eu mascarei, curti Yeah. bué. Daquela máscara na cara e a espada bué da grande, tipo, haha, Yeah.
E não é fixe reprimirmos as crianças, porque imaginemos, nós podemos ter receio que as crianças sofram bullying nas escolas porque o nosso filho, rapaz, cis, se está a vestir de sereia e então não queremos que os amigos gozem com ele, mas ao não permitirmos usar esta fantasia, acaba por ser também violento, a criança acaba também por sentir alguma culpa e de alguma forma achar que isto está errado. E não está errado. A infância é uma altura excelente para as crianças construírem a sua personalidade, para perceberem aquilo que gostam, aquilo que não gostam. E esta repressão não é positiva. Esta repressão traz também outra coisa. A minha avó sempre me deixou mascarar-me, vestir-me do que eu quisesse. E então eu criei uma grande confiança com ela. Qualquer coisa que acontecesse na minha vida, eu ia diretamente contar à minha avó. Eu sentia aquela confiança para dizer: olha, avó, eu não me estou a sentir bem com isto, ou eu sinto-me bem com isto. Sim. As crianças podem sim ser gozadas porque nem todos os pais têm um mindset positivo de que as crianças devem brincar e vestir-se com o que quiserem. No entanto, se vocês forem os pais que têm esse mindset positivo, não têm que ter medo da vossa criança chegar à escola e sofrer de bullying. Têm que se calhar dizer: olha, vai haver meninos ou meninas que vão gostar da tua fantasia e vai haver outros que não, mas é ok porque nós gostamos e nós gostamos de ti. Acho que às vezes os pais não têm a noção de que repreender estas coisas que podem parecer tão pequenas vão criar um afastamento tão grande. Concordo. Nós pensámos nisto numa questão mais pré-primária, primeiro de ciclo, tipo primeiro, segundo ano. E por volta dessa altura podemos também começar a introduzir os amores. É bué comum as crianças terem namorados, namoradas e a própria família começa a dizer: então as meninas, então os meninos. Já tens um namorado. E isso pode ser bastante violento. Então aqui assim a nossa maneira de contornar esse aspecto seria precisamente ensinar o amor. Love is in the air. Pronto. Seria precisamente ensinar o amor. Ensinar que o amor não tem forma nem tem cor. Isto é bem fofinho. E que, precisamente, os meninos podem gostar de meninos ou de meninas e que that's okay. Sim. Possivelmente quando tu dizes isso, ou seja, se tu fores dizer a uma criança: olha, os meninos podem gostar de meninos e as meninas podem gostar de meninas, elas vão ficar tipo: e então? Nem percebem. Mas, por exemplo, quando eu me identificava como mulher lésbica e eu estava numa relação, a minha sobrinha era muito pequenina, tipo 2 anos, e o assunto não foi preciso ser introduzido. Ela assistiu, explicaram que era a tia e a outra tia e não houve perguntas, era tipo ok. E às vezes fazem tipo monstros, de género: ai, como é que as crianças vão perceber isso? Tipo, não, isso está na cabeça dos adultos, isso não está na cabeça das crianças. Por exemplo, quando explicaram tipo a um primo mais novo, tipo: sim, és tu, provavelmente estás a ver este vídeo e se achares que este vídeo está mal editado, podes editar tu! Que eu ia fazer uma transição, ele ficou só: ok, então agora é o primo Isaac, ok, vou jogar a bola. That's it. É mesmo, é bem simples, é tão simples. É tipo tão isto. E uma amiga dos meus pais tem tipo filhos bem pequeninos, tinha um que na altura devia ter os seus 4, 5 anos e outra com 8. Eles ficaram só: agora é o Isaac, ok. E depois a forma que arranjaram para explicar foi: então o Isaac não estava feliz e agora está. Está bem. Tipo, as crianças vão pela felicidade. Se elas veem uma pessoa bem, elas vão querer que essa pessoa esteja bem. É só isto. É cute. É cute. Bem, depois entrando 5º, 6º ano, não é? Aqui já se podem falar de outras coisas, diria. Sim, eu acho que aqui sim é realmente importante falar de contraceptivos, menstruação, e desmistificarmos este grande nojo que existe à volta de uma vulva, uma vagina e da menstruação. Sim, porque nesta altura, portanto, as crianças... Isso bateu com a altura em que me apareceu o período. Sim, começa a altura da puberdade, portanto as maminhas a crescer, os miúdos a ficarem todos malucos, e é uma altura excelente para as pessoas perceberem o que está a acontecer com os seus corpos, mas também perceberem todas as possibilidades. As mulheres crescem com nojo da sua própria menstruação. E não é cool. De todo. Uma coisa é, ok, eu sentia nojo, mas eu não é suposto ter essa menstruação. Então, that's fine.
eu ter sentido isso, ainda que isso não deve ser a forma certa de lidar. Sim. Mas não é fine uma mulher que gosta do seu corpo, que se sente bem na sua pele, ter nojo de algo que a vai acompanhar grande parte da vida. Há um tabu muito grande à volta da menstruação, há um reprimir a menstruação. Yeah. Isso não pode ser. Por isso é uma excelente altura para se começar a trabalhar isso antes que algumas tenham a menstruação. Exato, E outras. e falar também de outro tipo de coisas sem ser o penso e o tampão, e falar que existem os copos e que são situações, são coisas muito mais saudáveis e que reduzem bastante as dores, em alguns casos. E é bom para o ambiente. Exato. E não contém tóxicos e químicos que fazem bastante mal a pessoas que têm vaginas e vulvas. Yes. Chegando então ao 7º ano. Está na altura certa de introduzir o genderbread. Yeah. É agora. É agora ou nunca? Não, é agora. É agora. Nunca digas nunca. Yeah. We've talked about it. É uma altura excelente para as pessoas perceberem aquilo que está a acontecer consigo. É aquela altura em que os adolescentes tipo, começam a dar-se mal com os pais e não percebem o que é que querem ser, o que é que são e está tudo errado e isto é tudo horrível. Portanto é uma altura fixe para falarmos de identidade, para falarmos de expressão, de orientação, sexo biológico. É agora. E não é igual a género. Não, e é também uma altura em que pode não estar a acontecer com as pessoas questionarem-se de quem é que gostam, como é que se vêem, mas pode estar a acontecer com próximos. E como é uma coisa que não é falada, nós tendemos a ter preconceito e preconceito para com o desconhecido. E sendo isto uma coisa conhecida, existirá muito menos bullying e as pessoas vão perceber que ok, isto não é o bicho papão. Ponto. Sim, possivelmente existirá melhor entendimento entre os adolescentes, que é do Exato. género, tem um colega gay e percebem automaticamente o que é que isso quer dizer, tem uma pessoa trans na turma e conseguem perceber o que é que isso quer dizer. Exato. E até poderão ajudar essa pessoa. Sim, o 7º ano foi bem problemático para mim, tipo... Eu já tinha passado pela fase do período, sabes? Já estava tipo bem revoltado, o meu corpo continuava a desenvolver-se numa direção que eu não queria ir. Yeah. E então foi bué cenas ao mesmo tempo. E as pessoas tendem a dar-te elogios pelo teu corpo estar-se a desenvolver. Yeah. Não, not that way. Don't. Please don't. Ensinar as pessoas a respeitar tipo, o processo e os corpos de cada um. Yeah. Também é interessante as aulas de educação sexual poderem ser lecionadas por alguém que realmente perceba de educação sexual. Exato. E não seja um professor de história, de sociologia ou sei lá, filosofia, nem sei. Há entidades que têm precisamente as competências para fazer isso. Temos o IACA, temos outras coisas, sei lá, temos associações que se deslocam às escolas para falar sobre estas coisas. Mas acho que estava na altura do Ministério da Educação meter, por exemplo, aquelas formações que os professores têm que ter porque precisam de créditos. Sim. Acho que estava na altura de existir uma formação que desse créditos para que só pessoas que tenham essa formação possam dar esse tipo de aulas. Sim. E seria interessante também introduzir nas aulas de educação sexual sexo homossexual, porque nem toda a gente é heterossexual. Exatamente. Isso era giro. Exatamente. Explicarem quais é que são as ISTs, explicarem como é que se podem prevenir as ISTs. Nem toda a gente é hetero. Exatamente. Por exemplo, eu tive educação sexual. Eu não. E aconteceu uma situação muito... Foi tipo básico, foi as ISTs básicas heterossexuais ou mais propícias a casais heterossexuais, a questão da gravidez também, e depois a parte dos contraceptivos. Falavam de quê? O mais básico, tipo pílula. Ok. Mais nada. E depois, quando foi a parte dos preservativos, quiseram dar-nos preservativos masculinos ou femininos e obrigaram-me a levar um preservativo feminino para casa. E isso foi um dos dias mais disfóricos da minha vida. Não só pela própria questão em si, mas porque tive tipo a minha turma toda a fazer-me bullying, estás a ver? Yeah. And that was very bad.
É chata a separação, tipo preservativo feminino e masculino. E eu mais tarde vim a descobrir que existem homens gays que utilizam o preservativo feminino como um preservativo interno e o outro como um preservativo externo. Yeah, That's it. so easy. Este vídeo não é patrocinado, mas podia ser. Yeah, Red Bull, you watching? Please. Este vídeo é importante porque é muito mais fácil nós construirmos crianças do que desconstruirmos adultos. Nós chegamos à idade adulta já com uma série de coisas dentro da nossa mente que não faz sentido. Cabeças cheias de preconceitos, preconceitos, desejos construídos que tipo, não têm razão de ser e portanto é ótimo nós começarmos a abordar estas questões desde que o pessoal é pequenino, pá. Esquece, há uns que ficam sempre pequeninos. Há outros que crescem. Pronto. Pois há os S e os XS também. Yeah. That's life. Não, mas é de veras importante falar destes assuntos por todas as razões que o Ari já mencionou. E também porque cada vez mais vivemos numa sociedade menos binária. Temos que continuar a caminhar para esse caminho e isso, quando nós falamos de uma sociedade menos binária, não queremos dizer pessoas binárias, não! Tem nada a ver com isso, eu sou uma pessoa binária, eu identifico-me num binarismo, no entanto eu consigo compreender, aceitar e calçar os sapatos de quem não vive e tenho a plena noção que a minha relação não é mais por ser uma relação dita heterossexual do que a de outra pessoa. Eu também consigo compreender e falar com pessoas que não são binárias e respeitar os seus pronomes, respeitar a sua fluidez de género. And that's as simple as that. Yeah. Por isso, neste Natal, se vocês são pessoas de darem presentes e querem dar presentes a crianças, das duas uma. Ou perguntam aos pais aquilo que as crianças realmente gostam, ou falam com a criança às escondidas e perguntam o que é que ela quer. Ora, nem mais. Vão ver. Vão ver o que é que elas querem. Eu lembro-me no Natal, os meus pais entregavam-me aqueles catálogos, sabes? Oh my god, fazias as a cruzes. Sim! Bring it back! Isso superava o catálogo do Lidl anytime. Saudades. Damn. Sentava-me lá na cozinha da minha avó, cruzes. Yeah, E depois a minha mãe só via a minha mãe dizer: olha, isso já vai para lá do plafond! Yeah. Eu por acaso nunca recebi nada dessas cruzes, recebia sempre outras cenas. Não me lembro sequer. Sei que houve um Natal em que eu pedi. Eu era uma criança muito feminina. Eu pedi umas cordas para escalar à parede e um tigre. Yeah. Eu pedia sempre bonequinhas e não sei o quê. Não. Yeah. Mas também. E atenção, qualquer rapariga pode e deve escalar às paredes. Mas a minha avó sempre me disse: ai, tu nos natais não pedias nada de rapariga. Acho que uma rapariga pode perfeitamente ter um tigre e umas cordas para escalar às paredes. Yeah. Estes guias estão disponíveis online em PDF e provavelmente se contactarem a Associação Amplos ou o IAC, que foi aquelas com quem eu já tive contacto direto, também vos podem enviar alguns. Ou dizer onde encontrar. Se gostaram do vídeo, deem like, Subscrevam, comentem, partilhem. sigam o Mauzão no Instagram. Eu agora sou mauzão. Agora sou o Mauzão porque me apetece hoje. Sigam o Fofinho no Instagram. Não. Ah! You know I'm not cute. Ele é fofinho, vocês é que ele sabem. Deixa-me continuar com a minha imagem de badass. Não é? Mal. Sigam Guys Tough Alpha no Instagram. Tinha uma chat para mandar. Então, sigam lá no Instagram. Sigam o Isaac no Instagram. And Don't forget to cuddle. Yay! Okay. Leave the kids alone. Yeah!